relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Tudo isso para chegar em algo aqui, né? Está falando dessa liderança, né? Essa liderança hoje, esse reino invisível, um pouco que o mundo não me verá mais. Está falando desta revelação ao eleito, ao predestinado. E aí ele diz algo aqui. Agora, ele revela estas coisas por sua presciência àqueles que ele ordenou para estas coisas. Do contrário, eles não veem isto, encontrando-se bem ali, olhando diretamente para isto, e não consegue vê-lo. Quantos já viram aquela pintura de uma vaca em um arbusto, para a qual se tem de olhar e olhar? Ele está perguntando. Ele está falando daquelas pinturas, né? Que você tem que olhar, que tem duas imagens ali. Ele fala de uma vaca aqui, e tem vários tipos de pinturas que você tem que olhar e você vai ver duas coisas ali, naquela mesma pintura, né? Aí ele disse assim, vocês já viram, ouviram a pintura de Cristo, ou no céu, ou nuvens? Ele está dizendo aqui, né? Veja, esse pintor tem isto disposto de tal maneira que se tem de olhar para ela exatamente de uma certa maneira. Tem que olhar para aquela pintura de uma certa maneira. É feito propositalmente daquela forma. É como na mensagem que o profeta fala, daquele escultor que fez a cena da crucificação no Calvário, o jardim, né? Lembra? E aí o Mombrana foi lá ver, ou alguém foi lá e falou, mano, quando eu fui ver, eu não achei nada de bonito naquilo. Aí o guia que estava, né, levando as pessoas, disse, eu penso que vocês não estão achando nada de atrativo nessa escultura, nesse jardim. Aí ele disse, mas ele foi feito propositalmente dessa forma, para que você possa olhar de um ângulo, de uma forma. Aí ele levou aquele homem ali e disse, você tem que se ajoelhar aqui e olhar para cima. Aí quando ele se ajoelhou e olhou para cima, ele viu a cena que ele nunca tinha visto. Aí ele pôde entender por que o escultor tinha feito daquela forma.
Então, o profeta está nos levando a olhar e a entender que Deus faz as coisas não por acaso, tudo tem um propósito. Tudo, irmãos, tem um sentido, nada é por acaso. Ele fez daquela forma, exatamente, para que os seus atributos fossem manifestados. Até ele fala das gramas, né, que é feita, a estátua, e assim sucessivamente. Então o profeta está dizendo aqui, dando o exemplo dessa pintura, ele disse, esse pintor tem isso disposto de tal maneira que se tem de olhar para ela exatamente de uma certa maneira. Bem, então, quando você a enxerga uma vez, quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? Uma vez, já não consegue ver nada mais a não ser isto. Quantas vezes precisa enxergar? Uma só. Toda vez que você olha ali, ali está, você vai ver. Toda vez. Quantos já viram essas pinturas? Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Bem, certamente que vocês viram. Bem, agora ele vai dizer aqui, para nós, todos nós. Bem, é assim que Cristo é. Como que Cristo é, então? Cristo é Ele próprio, o Evangelho, a mensagem é. Como que a mensagem é, então? Quando você vê a mensagem da hora, uma vez, não há nada mais que você possa ver a não ser isto. Quantas vezes precisa ver? Uma vez só. E isto é o quê? Isto é tudo. Você compreende todo o quadro. Amém. É verdade. Tudo mais fez o quê? Tudo mais terminou. Os demais é apenas um enchimento. Veja. Quando você vê a mensagem da hora, uma vez. Então nós vamos ver, vamos meditar, que tem muitos que ainda não viu a mensagem. Ele não viu a mensagem. Porque se ele viu a mensagem uma vez, tudo terminou. Quando você vê a mensagem uma vez, a mensagem da hora. Aí ele disse, isto foi no tempo de Noé. Quando Noé e seu grupo, quando viram a mensagem, nada mais importou. Quando o grupo de Moisés a viu, nada mais importou. Quando o grupo de João a viu, nada mais importou. Quando o grupo de Jesus a viu, nada mais importou. Quando o grupo dos apóstolos a viu, nada mais importou. Quando o grupo de Lutero a viu, o grupo de Wesley a viu, o grupo dos pentecostais a viu, nada mais importou. Eles fizeram o quê, irmãos? Se afastaram de tudo. Por quê? Por sua presciência, ele predestinou que estas coisas acontecessem. Quantas vezes precisa ver a mensagem, irmãos? Uma vez. A questão é ver a mensagem uma vez. Então nós vemos que tem o ângulo certo. Na mensagem, creio que alimento espiritual em seu devido tempo, ali ele fala que o anjo disse para que ele pudesse virar a foto do ângulo certo, não é ele? Ele disse, vira a foto para a direita. Tem um ângulo certo. E ele disse, e quem que tem que revelar este ângulo certo? Olha lá. Coloque para mim essa citação ali, irmã. Rapidinho. Estou citando aqui. Ó. Aí, ó. O que está escrito lá? Eu não estou enxergando lá. Talvez eu poderia enxergar aqui na minha tela aqui. Vamos ver.
Lá eu não enxergo o irmão Timóteo. Não sei se... Olha só isso aqui, ó. Presta bem atenção. Certo dia, no parágrafo 85, certo dia, virando-a para a direita, olhando, ali estava Jesus Cristo tão perfeito quanto Hoffmann o retratou. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declaram, a Bíblia o declaram. Quem mais que o declara? A mensagem o declara. Tudo de igual modo. Autoridade suprema, de peruca branca. Vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto. Nós a temos ali atrás. Apenas vire-a para a direita. De lado. Olhe para ela. Ali está ele. Tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. Estavam olhando para ela do ângulo errado. Tem de se olhar para ela no ângulo certo. A mensagem, você tem que olhar do ângulo certo. Tem um ângulo certo. A Bíblia, as Escrituras é assim, mas quando você vê uma vez, aquilo encerrou, terminou, você não vê mais nada a não ser aquilo, disse o profeta. Tem de se olhar para ela do ângulo certo. E só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Vire-a para a sua direita e olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. Então veja, tem um ângulo certo as Escrituras. As Escrituras não lê como se lê um jornal. A mensagem não lê como se... Tem, irmãos, uma aproximação correta. Tem uma aproximação correta. O profeta vai pregando. Como nós já citamos aqui várias vezes para a igreja. Agora, se a pessoa não olhar do ângulo, ele não vê aquilo. Ele vai dizer, mas eu não vejo assim. Eu não consigo ver. Agora, preste atenção. Eu estava lendo esta mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. A minha mensagem nesta noite será a responsabilidade do quê? Quem gravou o título aí? A responsabilidade de levar a mensagem da hora. Mas para levar a mensagem da hora, você tem que ver ela quantas vezes? Uma vez. Você tem que ver ela uma vez. Nesta mensagem, o profeta diz assim, eu vou ler algumas coisas aqui que eu anotei. Ele diz assim, ó, Jonas aqui foi chamado como um dos profetas menores da Bíblia para ir até esta cidade. Jonas foi chamado um dos profetas menores da Bíblia para ir até esta cidade. E aqui encontramos um exemplo de todos nós, como um de nós sempre estamos correndo de algo. Corremos dos problemas. Corremos das responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso. Nós temos
mais tendência de correr do que de ficarmos para encarar. Veja, nós nos encontramos fugindo. A tendência é correr do que ficarmos para encarar. Parágrafo 50, ele disse, então, tudo é responsabilidade. Tudo é responsabilidade. E é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram de safar-nos delas. E verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Então, nós somos a noiva do Cordeiro? Hã? Nós estamos realmente levando este casamento de Cristo e a noiva a sério, será? Casamento é uma responsabilidade, irmãos. Preste bem atenção nisso. Muitas vezes, é difícil dizer isto, mas é verdade, que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. Eles safam-se dessa responsabilidade quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco, os seres humanos. Nós temos a tendência de nos safar até o último recurso. Agora, preste bem atenção. Parágrafo 55. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram e disseram, sei que está certo, irmão Branham, mas se eu fizer isto, me expulsariam da igreja. E que tem isso? Irmãos, eu vou ler, vou fazer um fundamento aqui nesta noite, da forma que Deus me deu ali. Então, preste atenção. Que tem isto? Se não fizer, você vai ser expulso lá em cima. De modo que você tem que ser expulso de algum lugar. Você não quer ser expulso do trabalho? Você não quer parar com aquela amizade? Vai parar. Ou você para com aquela amizade, ou Deus vai parar a amizade com você. É simples. De modo que é melhor você encarar isto, em vez de correr disso. E dizer, bem, vou aqui, não volto, volte. Claro, ouça mais um pouco sobre ela. Examine as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras. Mas verificamos que as pessoas não encaram isto. Sendo trazido na presença de Deus. E ver, quando Deus fez uma promessa, Deus está obrigado a cumprir esta promessa. E quando Ele faz esta promessa se cumprir, então as pessoas têm medo de encarar a responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora. Quando a pessoa vê a mensagem da hora, quantas vezes ela vê? Uma. Ela tem duas opções. Ou ela aceita, ou ela rejeita. Nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem. Então as pessoas têm medo de encarar a responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora. Encontramos isto em todo o lugar. Parágrafo 59 em diante. Você tem uma responsabilidade. Todos têm. E você tem que encarar estas coisas muito bem. Qual que é a responsabilidade que nós temos
Qual que é a responsabilidade que nós temos nesse dia? A responsabilidade de levar a mensagem da hora. A responsabilidade de levar a mensagem da hora. Quando ele fala, por exemplo, no parágrafo 53, porque ele está falando de responsabilidade, ele fala responsabilidade no trabalho, responsabilidade nisso, responsabilidade naquilo, na casa e tudo, vários tipos de responsabilidade. Ele disse, mas a maior de todas, ele vai colocar aqui que é levar a mensagem da hora. Quando ele fala no parágrafo 53, mas encarar a responsabilidade, às vezes, nos esfola a própria pele. Fazer isso. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho, essas criancinhas, não se deseja fazer isso. Mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança. Aí que eu estava dizendo. Agora, preste bem atenção nisso. Esses dias atrás, foi lido aqui a mensagem, o profeta, Eliseu profeta, você lembra? Foi lido aqui. Não sei se vocês releram em casa, mas o profeta disse no parágrafo 43 desta mensagem. Ele disse assim, ó, e lá foram as crianças. Criem uma criança da maneira que deve ser. E aqui caíram porque os pais não acreditaram. Por que essas crianças caíram? A culpa é de quem, irmãos? O que ele está dizendo aqui? Vocês estão prestando atenção? A culpa é de quem, irmãos? Vocês estão participando? Vão participar do culto. Né? A culpa é de quem? Ele está dizendo, caíram porque os pais não acreditaram. E como você pode esperar que seus filhos vão à escola dominical e sirvam ao Senhor quando você mesmo nem vai? Como é que você quer que o seu filho seja algo? Como você pode esperar que seus filhos sejam algo quando você não é nada? Às vezes você vê os pais preocupados com os filhos. Entre aspas, preocupado. Eu digo entre aspas porque se ele fosse preocupado mesmo, ele daria à luz o filho, como nós vimos. Quando pregamos aqui o ensinamento sobre Moisés, o profeta disse que a maneira de salvar é fazendo o quê? Aquele que querer salvar a sua vida, perdê-la. Nós aprendemos essa lição, não aprendemos? A maneira de Joquebed de salvar Moisés era fazendo o quê? Era colocando ele ali, mas betumando uma arquinha por dentro e por fora. Nunca esqueça disso. Aparentemente parece que o pai e a mãe estão preocupados com o filho. Não está, não. Ele não tem nenhuma preocupação. Porque ele nunca viu a mensagem. Ele não sabe o que é as Escrituras. Se ele vê uma vez o plano... Estava meditando. Tem uma escritura, creio que é no livro de Reis. Estava lá em casa meditando e quando estava pensando nisso, eu esqueci de ver essa escritura.
No livro de Reis fala sobre os deuses. Quer ver aqui, ó. Eu já preguei sobre isso uma vez, há tempo atrás. Creio que é no livro de Reis, Segunda Reis. Eu vou achar aqui algo. Deixa eu ver aqui, peraí. Aonde eles entregavam seus filhos. Eles entregavam os seus filhos para serem queimados. Aonde eles... Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeira Reis... Ele está anotado na outra Bíblia minha. Mas ele fala daquele... Eles entregavam seus filhos para serem queimados. E aí eles não aprenderam o costume do Deus da terra. Essa é a Escritura que fala. Creio que é em Reis. Se vocês puderem achar para mim, deixa eu ver aqui. Rebeca, coloca aqui. Primeira Reis, Segunda Reis 17. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Segunda Reis 17, verso 31. É isso aqui, ó. Aqui, essa escritura fala o quê? Presta bem atenção. O rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros. O rei da Síria levou lá em Samaria, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, olha só, de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Hamato, de Servarvim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Sucedeu que no princípio de sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles, leões que mataram algum deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportasse e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Eles não conhecem, não sabem. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali uns sacerdotes que transportasse de lá. Leva alguns pastores lá, sacerdotes, e vá e habite lá, e ele lhe ensina o costume do Deus da terra para eles. Veio, pois, um dos sacerdotes que se transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Olha, assim, assim, assim. Olha só, porém, cada nação fez os seus, o quê? Cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitavam. Então, aí diz, os de Babilônia fizeram a Sucote, os de Cuto fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibas e Tartaque, os servavitas queimavam o quê? Queimavam seus filhos no fogo. A quem? A Adrameleque e a Anameleque, deuses de Servavim. Irmãos, tem pai e mãe que simplesmente dá o seu filho para os deuses. Hoje, eles não estão queimando naturalmente. Não tem um fogo natural lá que eles vão levar para queimar o seu filho. Hoje é espiritualmente. Tem pai e mãe. E disse: meu filho eu vou dar para os deuses da terra.
Aí, não esse aqui, o Deus com D minúsculo, né? Não o Senhor Jesus Cristo, mas a demônios. Literalmente, ele vai levar os seus filhos e dizer, não, eu vou dar os meus filhos para os demônios. Preste bem atenção. Assim, olha o que eles faziam. O que está escrito no verso 32? Vocês encontraram aí, irmãos? O que eles faziam, irmãos? Também temiam ao Senhor, e do mais baixo do povo fizeram os sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Segundo que costume, irmãos? Segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Nunca viram a mensagem, irmãos. Ainda fazem de acordo com o costume mundano, denominacional, e assim, vai meditando. Olha só. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os teus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e lhes ordenara, dizendo, não temereis a quem? A outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força, com braço estendido, a este temereis. Você tem que temer a quem? Ao Senhor. E a ele vos inclinareis e a ele sacrificareis. Você não tem que temer nenhum desses outros deuses. E os estatutos, as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, a Ele, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Amém. Você entendeu o que ele diz para você, irmãos? Se você temer a Ele, Ele vai te livrar da mão de todos os inimigos. Amém. Mas o que eles fizeram, irmãos? Porém, eles não ouviram. Antes, fizeram o quê? Segundo o seu primeiro costume. Qual que é o primeiro costume? O costume do primeiro nascimento. O costume de quando você veio, lá da onde você veio. Assim, olha, irmãos, assim, essas nações temiam o quê? Temiam ao Senhor e serviam quem? E serviam as suas imagens de escultura. Também quem mais, irmãos? Também seus filhos, quem mais? E os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Felizmente, tem pais que entregam o seu filho a deuses estranhos. Ele não se preocupa de queimar o seu filho. Onde já se viu? Você acha, irmãos meus, queimar meu filho? Se eu pegar o seu bebezinho, já parou para pensar, Camila, você pegar o seu bebê, que foi apresentado aqui, e queimar no fogo? Não, nunca! Mas tem uma fogueira aí no mundo aí, espiritual. Demônios espirituais. Esperando. Deuses? Vai assumir a responsabilidade hoje?
entregam. Como você pode esperar que seus filhos sejam algo quando você não é nada? Isso é um pouco atrevido, mas eu não quero dizer dessa maneira, mas ele me fez dizer isso, então, né? Isso não foi premeditado? Muito bem. Eu não quis dizer que você era nada, mas eu quero dizer quando você sabe que não faz profissão de nada. Como você pode esperar que seus filhos sejam justos quando você está colocando esse exemplo diante deles? Quem que é culpado, irmãos? Como você pode fazer isso? Você é o melhor exemplo que eles têm. Eles olharão para você. Quando olharem, não procurarão por mais ninguém, porque a tua natureza está neles. E sabe exatamente o que apresentar diante de você? O diabo, irmãos? A natureza? Agora isso aqui me chamou a atenção. Ó, presta atenção. Como Satanás, ele sabe muito sobre os seres humanos. Satanás sabe muito sobre os seres humanos ou não? Ele disse a Jó. Ele disse, o que o homem daria por sua pele? Você sabe o que é essa expressão ou não? Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando Satanás chegou diante de Deus, e Deus falou, não, Jó é um servo, ele é fiel, ele é temente, ele... Sabe o que Satanás fez? Eu disse, não, tudo bem, Senhor, mas, olha, eu conheço o ser humano, hein? O ser humano, quando toca de tocar no bolso dele, na pele dele, salve-se quem puder. Ele não tem amigo, ele não tem pai, ele não tem mãe, não tem parente. O ser humano é assim, irmãos. Tá tudo bem, mas experimenta tocar na pele dele. É isso que Satanás diz, experimenta tocar na pele dele. Experimenta tocar na ferida, né? Experimenta tocar lá no bolso dele, na casa dele, na pele dele. Ele está dizendo isso aqui, ó. Ele conhece algo sobre a natureza humana. Ele ajudou a pervertê-la. Ele ajudou a pervertê-la. Ele teve participação nisso. Ele sabe muito bem sobre isso e ainda sabe o que fazer para que as pessoas caiam. Ele conhece a sua natureza. E sabe exatamente o que apresentar diante de você para te fazer cair. Ele sabe muito bem como colocar o cheiro do uísque. Quem coloca o cheiro de uísque? Como seduzi-lo a fumar um cigarro. Quem que faz você fumar um cigarro? É Deus? Não. Você não consegue largar? Você não consegue? É o diabo, ele sabe. Mas se você ver a mensagem uma vez, você precisa ver uma vez só. Você não vai ver outra coisa mais na sua vida. Aí você vai encarar a responsabilidade de levar essa mensagem. Eu vou seguir aqui. Ó, presta bem atenção. Ele sabe como colocar um garoto e uma garota na sua adolescência, ali fora, em um lugar para que bebam cerveja. Ele não tenta colocar a foto de alguns anos mais tarde e olhar para aquelas bruxas velhas de olhos esbugalhados. Isso mesmo. Ele não se atreveria a colocar a foto de uma mulher completamente nua. Mas ele sabe quantas roupas tirar dela para torná-la tentadora. Às vezes ele não vai tirar toda a roupa da mulher. Claro que sim, ele conhece a natureza humana. Ele sabe como pegar você nisso
também. E ele está acordado dia e noite, andando como leão que ruge, devorando o que ele quer. Certamente ele está. Então, lá ele sabia exatamente como fazer isso. Mas Deus se virou em Eliseu, ele amaldiçoou aquelas crianças, e 42 delas foram mortas por ursas que saíram das florestas e mataram 42 crianças. Por quê? Porque foram desobedientes e haviam sido criadas no tipo errado de lar. Então não é só apresentar a criança aqui no altar. Você vai ver crianças que foram apresentadas aqui no altar, que os pais, por não ter a responsabilidade, pais irresponsáveis, que nunca viram a mensagem. Não, mas por quê? Nunca viram a mensagem da hora. Porque certa atitude de pais são atitudes irresponsáveis. São pais irresponsáveis, que, como diz a Bíblia aqui em Reis, eles temem ao Senhor, contudo não deixou os primeiros costumes, e entregam os seus filhos para serem queimados. Havia sido criados no tipo de errado de lar. Irmão, nós temos aqui pré na igreja. Desde os 2 anos, as crianças começam a ir no pré. Para quê? Para você, para nós, né? Temos nossos filhos sendo criados dentro de uma atmosfera, dentro de uma palavra correta. Temos pré. Apresentamos aqui, irmãos. Vamos começar desde quando nasce. Apresentamos, aí tem o pré, aí tem o jardim 1, aí tem o jardim 2, aí tem os juniores, aí tem os jovens. E por que às vezes você vai encontrar que eles tomam um caminho errado? É como certa vez o profeta diz aqui, você lembra aquela citação? Ele diz assim, ou a culpa está no púlpito, ou está com você, mas não em Deus. Você lembra que ele disse, ou a culpa está no púlpito, ou a culpa está em você, mas não em Deus. Agora, você pode culpar o ministério de não ter trabalho com as crianças para ensiná-las? Pode. Pode, irmãos? Pode culpar as professoras? Os trabalhos que são feitos todo ano, como o profeta ensinou a fazer com as crianças? Ele está dizendo como a Bíblia ensina a fazer com as crianças? Então, quando você vê crianças, adolescentes tomando certo caminho, você tem que observar quem é culpado daquilo. Quem é responsável por aquilo. Você deve olhar quem que é responsável por aquilo. Ó, aqui, ó. Preste bem atenção. Havia sido criado no tipo errado de lar, a escola errada, para zombar do profeta de Deus, em vez de respeitar o profeta de Deus. Eu te digo, enquanto você respeita os servos de Deus, quem vai te respeitar você? Você respeita a Deus. À medida que você respeita a Cristo, você respeita a Deus. Agora, na mensagem, eu estava lendo na mensagem A Influência de um Homem sobre o Outro.
a influência de um homem sobre o outro, o profeta fala algo aqui, dizendo assim no parágrafo 38, ele disse: sua família é o que você é. Sua família é o que você é. Você cria seu filho em um certo meio ambiente. Tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Vocês escutaram isso? Tem que criar seus filhos em qual ambiente? Você cria seu filho em um certo meio ambiente. Quantos por cento tem, irmãos, dele andar no caminho certo? Ele tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criar no caminho errado. Quem que completa a porcentagem? Deus. Não é, irmãos? As porcentagens que faltam, quem que vai completar? Deus. Cria o menino no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Ser criado corretamente. Ensine seus filhos a fazerem o correto. Serem o quê? Honestos. Serem sinceros e justos, mesmo quando estiverem na escola. Muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro, né? Colar, né? Tentarem passar na escola. Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si mesmo, então é algo que você pode dar valor à sua prova com boa nota. Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, ao invés de ficar andando por aí toda noite, levantar na manhã seguinte e pensar, bom, sabe, eu vou sentar perto do fulano e tal, né? Eles são inteligentes e logo eu posso copiar deles. Se você, pouco antes do papai conceder graças à mesa do café da manhã, se é que fazem, né? Se é que oram, é a esposa para um lado, o marido para o outro, família para um lado e tal, e um com um copo de leite aqui, outro, aquela oração assim, Senhor, abençoe esse alimento, amém. Seu filho está crescendo ali. Em vez de fazer isso, lembre-se, né? Faça o quê? Você simplesmente dizer, papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste em química, ou seja, o que for. Então, quando você orar, papai, diga o quê? Deus, abençoe a João, a Maria, em seu teste hoje. Eu lhe digo, o que vai acontecer? Isso mudará o curso dos acontecimentos. Lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós perdemos em fé. Crendo, você ensina ele a orar pelo teste. Quando ele tiver um teste maior na vida, o que ele vai fazer? Ele vai saber orar. Ele vai saber pedir. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Não tendes porque não pedes. Não pedes porque não credes. Ele disse, pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso. Você não gosta? Nosso ensinamento correto. Vamos dizer todos juntos aqui nesta parte. Nosso ensinamento correto. Diga a coisa correta. Faça a coisa correta. Pense a coisa correta. Sempre esteja pensando o correto. Eu tenho um pequeno lema. Faça o correto. Isso é o seu dever para com Deus. Pense o correto. Esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair bem. Você sabe o que é fadado, né? Você está fadado a sair bem. Quer dizer, vai dar certo. Você não pode andar para o leste e o quê? E o oeste ao mesmo tempo. Nem você pode andar
certo e errado ao mesmo tempo. Você está certo ou errado nessa noite? Você está fazendo certo ou está fazendo errado? Ah, eu penso, não é o seu pensar. Aqui, ó. Não importa o quanto você pense que esteja indo na outra direção. Se você não estiver viajando diretamente ao oeste, você não está indo ao leste, se você está indo para onde? Para o oeste. Ah, eu quero ir para o leste. Para que direção que fica o leste, irmãos? Para que direção que fica o leste? Quem sabe? Que direção que fica o leste, irmãos? Diga, que direção que fica o leste? Vamos dizer, aonde o sol nasce, é difícil errar ou não? É difícil, irmãos? É difícil errar? Não. Só, se você não sabe, o sol, de que lado que está o leste? É só achar onde que o sol nasce. Você pode estar em qualquer lugar. Ah, o sol nasce aqui, então o leste é aqui. Aí você está viajando, eu quero ir para o leste. E de repente você vê o sol se pondo. Alguém chega, para onde você está indo? Para o leste. Alguém vai falar assim, viu, eu acho que você não está indo para o leste. Ah, eu penso que sim. Eu acho que sim. Eu penso assim, não adianta. Existem as leis de Deus. Vocês estão compreendendo? Existem as leis de Deus, não adianta. Ele pode dizer, mas eu estou indo, eu sei aonde estou indo, eu estou indo e eu vou ir e eu vou sair no leste. Vai sair no leste? Não vai nunca sair no leste, ele vai sair lá no oeste. Existe uma lei, existe uma mensagem, existe uma palavra, irmãos. As pessoas estão andando, eu penso que sim, eu penso assim. Ou você está certo, ou você está errado. É duas coisas, igreja, presta atenção. Se você conversa com um pastor, com um ministro, você tem que saber com quem você está conversando. Você não está conversando com qualquer um. Você está conversando com um homem de Deus. Aí você trata o homem de Deus como? Olha aqui, como ele está dizendo. Ele pode ser humano como Elias era, sujeito a todas as paixões. Mas olha quem era Elias. Ele mandou o sol parar e parou, não parou? Deus respalda, irmãos. Quem que respalda? É Deus que respalda. Aquele homem é chamado por Deus, Deus respalda. Você tem que saber com quem você está falando. Ainda que os seus pensamentos, as suas ideias, as suas intenções, das melhores que forem, você está diante de um homem de Deus. E Deus é responsável por aquele homem. Eu creio. Eu creio. Se ele é um homem, temente a Deus, se ele é um homem que busca Deus, irmão, Deus é responsável. Se Deus, irmãos, dobrou a língua de Balaão, irmãos, dobrou ou não dobrou? Deus não pode dobrar a língua de um servo dele? Se ele pensa que vai dar um conselho do pensamento dele, Deus não pode dobrar a língua e dar um conselho correto para você? Se ele fez uma mula falar, que nem o Bruno disse, não fez a jumenta de Balaão falar? Ele não vai deixar aquela palavra cair por terra. Ou está certo, ou está errado. Ou você está indo para o leste, ou você está indo para o oeste. Agora, o seu pensamento, eu acho, mas eu estava vendo aqui, olha o que o profeta disse. Deste modo, ele disse, este jovem rei, sendo influenciado por quem? Pelo seu pai, quando ele era um jovem, ensinou a Israel os preceitos de Deus, e então
Subitamente ele mudou-se em seus dias e ensinou contra Deus, irmãos. Olha só. Por que ele começou a ensinar contra? Porque ele estava debaixo de uma influência. Qual que era a influência que estava ali? Era um rei chamado Uzias. As pessoas passam essa mensagem, a influência de um homem sobre o outro, que eu estava lendo, eu digo para vocês, irmãos, tem uma chave aqui dentro desta mensagem, assim, que eu estava lendo, tem uma chave aqui. Ele fala assim, ó, preste atenção nesta mensagem, porque essa mensagem você vai precisar dessa mensagem quando você entrar nos selos. Agora preste atenção. Preste bem atenção nisso aqui. Na mensagem, um homem chamado por Deus, um homem chamado por Deus. Olha o que ele vai dizer. Um homem chamado por Deus. Aí ele fala assim, Deus quer que seus pastores salvem as ovelhas, indiferente ao que ele venha a ser chamado, e pelo que ele tenha que passar. Salvem as ovelhas. Então, tendo ele visto que Davi fora valente sobre este urso, assim, ele apenas aumentou o poder do animal. Agora, aqui é tremendo. Aqui é tremendo. Por que eu estou pregando essa mensagem aqui nesta noite? Porque Deus falou, Ele gosta que seus pastores fazem o quê, irmãos? Salvem as ovelhas. Esse tipo de mensagem aqui é para salvar as ovelhas. Não é muito agradável aos ouvidos, não, irmão, mas é para salvar as ovelhas. É para salvar as ovelhas. Ele dobrou a valentia do animal. Está entendendo aqui, meu Deus? Ó. Tendo ele visto que Davi fora valente sobre este urso, assim ele apenas aumentou o poder do animal para um pouco maior. Ele enviou um leão ali dentro e apanhou um dos cordeiros. E um leão é um animal feroz. Na África, um leão pode matar 10 homens antes que você possa dizer Jack Robinson. Ó, poderosa e grande besta. Só com um grande rugido os homens são consumidos. E aquele que morre sobre o poder de um leão jamais sente dor alguma. É tal susto ouvir aquele rugido enquanto ele o dá, aqueles grandes pés de mamute, só no segundo ele derruba uma dúzia de homens. E pensar num rapazinho, a Bíblia diz que ele era ruivo, isso significa que ele era apenas um rapazinho, com uma pequena funda, sabe o que é isso? Um pequeno pedaço de um couro, de um cordão de cada lado, e um leão faminto, já com gosto de sangue na boca, que correu para dentro e agarrou a ovelha. Davi levantou seus olhos para Deus e disse, eu não posso perder esta. Ajuda-me, Senhor! E ele abateu o leão com uma funda. E quando o leão se levantou contra ele, aquele rapazinho, o leão pesando a cerca de 227 quilos ou mais, e aquele rapazinho pesando a cerca de 32, 33, 36. Quando o leão se levantou, o qual mataria 10 homens, com 2 bofetadas ele agarrou o leão pela barba e o matou. Coragem! Coragem! Deus não quer covardes! Deus não quer covardes! Aleluias! Ele não pode usá-lo se você está com medo de tomar a palavra e crer nele. Ele não quer covardes para levar essa mensagem
para levar essa mensagem, não pode ser covarde. Porque é a mensagem final para a era final, para a hora final. Quem que vai matar? É Deus em nós. Quem que vai matar esse Golias? É Deus em nós. Basta você assumir a responsabilidade para levar esta mensagem. Você não vai perder. Ele quer homens valentes, que não prestará atenção a nada senão ao que o Senhor diz. Esse é o tipo com o qual ele tem de se mover. Indiferente ao que a igreja diz, ao que o pastor diz. Quando ele fala assim, irmãos, ele está dizendo igreja denominacional. Pastores, denominacional. Aquilo pelo que a igreja se parará. Ele se parará por Deus e justiça e sua palavra. Este é o homem que Deus enviará esses dias para o seu reavivamento, pela qual seu povo está orando. Relembrando as verdades ouvidas.